Olá pessoal, aqui de São Paulo, dei uma parada aqui para conversar um pouco com vocês sobre os assuntos do dia. Estive há pouco com o vereador aqui de São Paulo, Mário Covas Neto, que é o presidente estadual do Podemos, conversando um pouco sobre a política nacional, a visão que ele tem dos problemas de hoje, do Brasil, o que está acontecendo a partir de Brasília, Poder Executivo, Poder Legislativo, enfim, uma análise política necessária nesse recesso do Parlamento. E ontem eu estive em Brasília conversando com o presidente do BNDES. O presidente do BNDES esteve conosco no gabinete no Senado Federal, embora o Senado esteja em recesso. Ele nos pediu um tempo para uma conversa sobre essa missão que ele encara agora, de presidir o BNDES, um banco muito importante. Aliás, a sigla BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Um banco que foi desvirtuado, que teve desvio de finalidade nos últimos anos, nos últimos mandatos. E o novo presidente, o Gustavo, pretende retomar a origem do BNDES. Quantas vezes eu disse no Senado que seria mais respeitoso com o povo brasileiro se o governo retirasse o S da sigla BNDES, porque de social o banco nada teve nos últimos anos. Não ofereceu a contribuição fundamental para a geração de empregos, para crescimento econômico, para a redução de desigualdades sociais, para a oferta de oportunidades, que é essencial na busca do desenvolvimento com justiça social. O banco não cumpriu o seu papel nos últimos anos. Foi um instrumento aparelhado pela política, aparelhado pelo partidarismo, como foi a Petrobras, os fundos de pensão, os Correios, os outros bancos públicos, como Caixa, como Banco do Brasil, as áreas da administração direta e indireta. Na verdade, houve um aparelhamento geral, O governo foi aparelhado político-partidariamente. E nós nos tornamos aí uma republiqueta de bananas, em função do sistema que imperou, do balcão de negócios, do toma lá da cá, e, sobretudo, da abertura para a corrupção. Na relação promíscua entre o setor público e o setor privado, o BNDES teve um papel preponderante quando idealizou a existência dos campeões nacionais. Foram chamados de campeões nacionais os empresários e as empresas que tiveram privilégios junto ao governo e obtiveram somas vultuosas, valores exorbitantes até, para investimentos, a compra de jatinhos ou investimentos no país, em empresas aqui e também lá fora, em outras nações, com juros subsidiados, com juros que se constituíram um verdadeiro presente, num país que é o paraíso dos bancos, dos lucros estratosféricos dos bancos. O BNDES se tornou uma mãe generosa a proteger os seus preferidos, os indicados do presidente da República, como disse o próprio Palocci, ex-grande ministro, ex-preferido do PT, o ministro Palocci, afirmou que era o presidente Lula que escolhia as empresas que deveriam ser beneficiadas com os empréstimos extraordinários, com taxas de juros ínfimas diante do quadro nacional. Então era o ex-presidente Lula que comandava diretamente esta oferta de facilidades, não só internamente como externamente. Externamente, ainda mais, porque nós combatemos duramente esses empréstimos externos concedidos nos últimos anos, com as facilidades que foram oferecidas, estimulando a corrupção internacional. Foi sobre isso que conversamos ontem com o presidente novo do BNDES, que deseja
apresentar ao povo brasileiro a leitura correta da chamada Caixa Preta. Eu até disse a ele, realmente a tarefa não é de abrir a Caixa Preta, porque ela já foi aberta. É agora de tapar a Caixa Preta e explicar para a população brasileira o que fizeram de mal, que assalto foi esse, qual é o tamanho do prejuízo, né, as consequências. E nós sabemos que as nações amigas, entre aspas, dos que governaram o Brasil nos últimos anos, não estão pagando, estão devendo. A inadimplência está aí, posta, né, retratada. Nós avisamos, não foi por falta de aviso. Quantas vezes nós alertamos, especialmente quando o governo encaminhava projeto ao Senado para perdoar dívidas de países africanos, entre eles países governados despoticamente, né, por ditadores que se enriqueceram exatamente esmagando a população na pobreza e na violência. E o nosso governo se tornava parceiro desses déspotas. Não foi só Cuba, não foi só Venezuela, não foi Moçambique. Tentaram perdoar dívidas de nações corruptas e ditatoriais da África para celebrar contratos de novos empréstimos, obviamente sempre com aquele interesse subalterno ou subjacente, ou aquele interesse escuso, né, do desvio, constituindo empresas laranjas no exterior para o desvio de valores que se destinariam a propinas a ser pagas. E exatamente isto levou a Operação Lava Jato a revelar a existência, por exemplo, em Moçambique, de empresa laranja. Essa investigação ainda não foi concluída. Então, a Caixa Preta já está sendo aberta pela Operação Lava Jato. Então, cabe agora ao novo presidente, e ele está imbuído desse propósito, pelo que nos disse, nos procurou exatamente para isso, não é? Para dizer que este é o foco inicial, mostrar o que é esta Caixa Preta e, obviamente, direcionar o BNDES para os estímulos ao desenvolvimento, com os investimentos que devem ser priorizados, com os empréstimos que devem favorecer, sobretudo, a geração de emprego. E, obviamente, há um propósito de ter o BNDES como uma mola propulsora das privatizações, o esteio das privatizações. E nós dissemos ao presidente do BNDES que, no nosso entendimento, primeiramente, o governo deveria recuperar o valor patrimonial destas empresas para depois vendê-las, que obviamente será uma ofensa ao interesse nacional a privatização na bacia das almas, especialmente algumas empresas que são estratégicas. Então, nós não devemos privatizar desesperadamente, não é? É óbvio que é preciso privatizar. Nós temos cerca de, se não me falha a memória, 146 empresas estatais, federais no país. E a privatização é o caminho. Mas antes, nós defendemos a recuperação do patrimônio ou a recuperação do valor patrimonial, porque essas empresas foram tremendamente desvalorizadas pela incompetência de gestão dos governos que, infelizmente, abriram esse enorme buraco nas finanças públicas do país e colocaram a economia no chão, né? Esses governos do PT, 15 anos, né? Uma década e meia perdida. Nós tivemos a desvalorização das nossas empresas, o valor patrimonial delas foi puxado para baixo, então eu entendo ser inteligente a recuperação do valor patrimonial para posteriormente a privatização. Não de todas elas. É preciso preservar algumas empresas estatais para evitar a exploração de forma mais selvagem, do capitalismo mais selvagem, né? É evidente que esse cuidado é preciso ter. Enfim, nós aguardaremos os primeiros passos da nova gestão
do BNDES, com a esperança de que realmente o banco estará cumprindo um papel importantíssimo. Não custa, né, a gente lembrar que nos últimos anos, vamos lá, de 2008 a 2014, o governo repassou para o BNDES 716 bilhões de reais, 478 bilhões do Tesouro Nacional. Esse dinheiro não estava no caixa, então o governo endividou-se para buscar no mercado esse dinheiro e pagou taxas de juros de 14%, 15%. Repassou ao BNDES. E além desse dinheiro, mais um montante que nos leva a completar os 716 bilhões, montante esse que foi retirado do FAT e do FGTS, dinheiro do trabalhador brasileiro, repassado ao BNDES, que contraiu empréstimos com esses campeões nacionais e, sobretudo, com as nações estrangeiras e de forma sigilosa, empréstimos secretos com taxas de juros de até 3%, no máximo 5%, 6%, 3% de modo geral de taxa de juros. E aí o povo brasileiro tem que pagar a diferença, não é? Obviamente, de algum lugar vai sair. Isso se chama equalização das taxas de juros. Então, essa diferença de uma taxa de 3% recebida pelo BNDES e de 14%, 15% taxa paga pelo governo brasileiro, nós chegamos a 342 bilhões de reais. Essa é a diferença. E esta diferença está sendo paga. 115 bilhões já foram pagos e até 2060 nós pagaremos um total de 342 bilhões. Veja o que seria possível fazer com 342 bilhões de reais. Nós vamos ter uma economia em 10 anos com essa reforma da Previdência de 933 bilhões de reais, segundo calcula o governo. Portanto, só a diferença das taxas de juros que nós estamos pagando chega a 342 bilhões de reais nesses próximos anos. É lamentável que o Brasil tenha sido administrado desta forma. Além da incompetência, a corrupção, além do despreparo, a desonestidade e, obviamente, projetos de poder de longo prazo, alimentando a ambição dos governantes e, além disso, além do projeto de poder de longo prazo, esse foi o grande pretexto para o assalto, veio também esse apetite desmesurado, né? Um apetite incrível de enriquecimento ilícito que certamente impulsionou a corrupção no país, depredando o patrimônio nacional. Então, essa é uma história que passa não só pela Petrobras, pelos Correios, pelos fundos de pensão, mas passa de forma excepcional também pelo BNDES. E isto tudo ganhou dimensão, ganhou, obviamente, força a partir de 2007, quando o ex-presidente Lula, por decreto, autorizou a alteração do estatuto do BNDES para as facilidades que passaram a conduzir a gestão do banco na direção de interesses escusos e do beneficiamento de setores especialmente escolhidos pelos dirigentes da nação. Bom, vamos em frente. Acho que também devo fazer referência ao que foi divulgado relativamente... Olha, está aqui, ó. O MBL deu destaque a isso também, mas outros veículos de informação, jornais, também destacaram. Gasto com servidores bate recorde histórico e equivale a 3,6% do produto interno bruto. Portanto, só a folha de servidores engole 13,6% do produto interno bruto. Isto é extravagância, isto é desperdício. Isso faz do governo um governo perdulário. Este mal foi sendo alimentado nos últimos anos e agora chegamos a esse recorde. O valor astronômico, né,
direcionado ao pagamento da folha de funcionários chega a 928 bilhões por ano. Portanto, é superior aos gastos previdenciários. Os gastos previdenciários do país é de cerca de 700 bilhões no ano. Então, a folha de pessoal é maior do que a soma dos gastos previdenciários no ano. Tanto é que, veja só essa comparação, em 10 anos, essa reforma da Previdência proporcionará uma economia de 933 bilhões de reais. Pois bem, em um ano, a folha de pessoal consome exatamente esta soma. Cerca de 928 bilhões é o que está consumindo neste ano. Portanto, o que se economiza em 10, a folha de pessoal engole em um ano. Isso não é justo. A folha de pessoal maior do que os gastos previdenciários. Isso é absurdamente injusto. Isso demonstra que o governo se tornou perdulário, gastador. De nada adianta nós fazermos uma reforma tributária para melhorar a receita com justiça fiscal se nós não reduzirmos esses gastos. O problema do país não está na receita, está no gasto. Em relação à receita, o que nós queremos é estabelecer um sistema tributário progressivo que, além de oferecer ao país uma política tributária que estimule o crescimento econômico, vá também promover uma melhor distribuição de renda. E para isso, a essência da reforma é tributar menos no consumo e mais na renda. Facilitar e simplificar, reduzindo o número de tributos, transformando 10 tributos em um, é a proposta que está no Senado, que nós defendemos, de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli. Portanto, isto aqui é um destaque negativo, é um problema sério. Nós temos que resolver esse problema. Cabe ao governo a iniciativa e nos cabe, no Congresso Nacional, o apoio para que a iniciativa possa ser bem sucedida. O que não devemos é preservar este cenário em que as despesas correntes, ou seja, as despesas de custeio, essas despesas do dia a dia que não produzem, elas não podem continuar crescendo de forma avassaladora, como vem ocorrendo, engolindo a parte fundamental da receita pública e limitando a capacidade do governo de investir nos setores essenciais para a população, a saúde, a educação e a segurança pública. Se nós colocarmos, então, esta questão, essa questão do custeio da máquina, colocarmos sobretudo o custo da folha de pessoal e somarmos ao que o governo gasta pagando juros da dívida externa e interna, não é? Muito mais a interna agora, pagando os juros, isso equivale, o déficit nominal neste ano é de 517 bilhões de reais. Nós temos um déficit primário de 139 bilhões e mais de 300 bilhões de reais, mais de 300 bilhões para completar 517 bilhões do déficit nominal, mais de 300 bilhões é exatamente o pagamento de juros da dívida pública brasileira. Então nós estamos jogando dinheiro para o ar. Aliás, como é que era o nome daquela novela que tinha uma música que dizia dinheiro na mão é vendaval? Então fica a impressão que dinheiro nas mãos dos governos petistas aí que assolaram o Brasil foi um vendaval que nos arrasou, que deixou esse país no chão, com as finanças públicas deterioradas, desarrumadas, não é? Então veja bem esse problema do empréstimo aos outros países. Eu não falei lá atrás, mas falo agora, já são mais de 3 bilhões de reais de atraso, de pagamento não realizado. Então, de dívida, de Cuba, de Venezuela, de Moçambique, são países que não conseguem pagar. Os empréstimos
foram realizados sem garantias reais. Não se faz empréstimo sem garantia real. Quem já governou um estado como eu governei sabe disso. Não se faz empréstimo. Nós tínhamos lá bancos públicos. Tem o Banco do Estado, por exemplo. Não se faz empréstimo sem garantia real. Se você fizer um empréstimo sem garantia real, você não vai receber depois. O calote é inevitável. E os caloteiros estão aprontando contra o Brasil. Nós já estamos sendo vítimas de calotes, mas esses calotes foram anunciados com antecedência. Nós anunciamos esses calotes no tempo certo. O governo não quis ouvir, porque, obviamente, o governo queria obter vantagens, os agentes públicos obtinham vantagens, agentes privados da mesma forma, os que estavam aí bem relacionados com o governo também obtinham as suas vantagens, né? Vantagens especiais. Bem, nós estamos já com alguns minutos aqui de conversa, não é? E cansou aí, Mancuso? O Mancuso hoje está aqui segurando. Mancuso hoje é o nosso cinegrafista especial aqui em São Paulo. Mancuso é um assessor especial do vereador Mário Covas, que é o nosso presidente estadual aqui do Podemos no estado de São Paulo, né? Então, nós estamos aqui conversando diretamente de São Paulo, onde estou hoje, né? O Stocco, ele diz assim: para de falar do PT, senador, queima a sua imagem, queremos projetos. PT já era, senador. Hoje temos um presidente mórbido. Bem, eu acho o seguinte: você pode criticar o atual presidente, é justo que se critique, nós estamos ainda numa democracia, né? Agora, é inevitável fazer o diagnóstico correto. Quem é responsável pela situação atual? Nós não podemos nos esquecer. Eu concordo com você que o governo não deve ficar a todo momento, né, usando o pretexto do fracasso petista para justificar eventuais insucessos seus. Mas nós, que somos independentes, que não participamos do governo do PT e também não participamos do atual governo, queremos ajudar na medida possível para melhorar o país, para que as reformas aconteçam, para que o Brasil avance, para que se retome o crescimento econômico, para reduzir as dificuldades da nossa população, mas somos independentes, o nosso apoio ao governo é custo zero, nós não sentamos à frente de nenhum balcão de negócio para um toma lá da cá, nada disso. Então, mas nós temos sim que fazer justiça e rememorar que realmente foram esses governos incompetentes e corruptos que levaram o país a esta situação. O Jorge Okamoto diz aqui: a mãe das reformas é política, pelo fim do foro privilegiado. Você tem total razão. O fim do foro privilegiado é uma necessidade, é urgente, é o salto civilizatório, né? É um passo importante na direção de uma nova justiça, onde todos seremos iguais perante a lei. E a reforma política é a matriz de todas as reformas. Ela deveria ter sido realizada e ainda não foi. Eu sempre advoguei a tese, desde que o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, se não me falha a memória, no seu segundo mandato, eu passei a defender a tese de que o projeto de reforma política deveria ter como primeiro subscritor a presidência da República. O presidente da República deveria constituir uma equipe fora do Congresso de especialistas para redigir o texto de uma reforma política e o presidente, como autor, encaminharia o Congresso para um grande debate e depois, obviamente, a aprovação de um novo modelo político para o país. Dessa forma funciona. O nosso presidencialismo tem muita força. Então o presidente da República se constitui sempre o principal legislador do país. Caberia ao presidente da República, sim, propor uma reforma política compatível com as exigências do povo brasileiro. O Rodrigo Oliveira: parabéns, o senhor é honesto, mas não se esqueça dos pobres. E sobre o saque do FGTS, deve ser feita uma reforma e entregue dinheiro ao trabalhador. O dinheiro é nosso, não da Caixa e nem dos construtores civis. A Nancy Pinheiro: temos que nos unir para mudar
essa política antiga do toma lá da cá. Parabéns. Flávio Balan. Precisamos da reforma política e tributária urgente. Boa, Flávio. Flávio Balan, lá de Londrina, é um líder empresarial. Muito obrigado aqui, Flávio, pela sua participação. César André, é lamentável não ter uma pessoa como você como presidente do Brasil. Muito obrigado, César. É um estímulo importante, porque há uma inversão de valores na política brasileira, o que desalenta, desconforta, provoca indignação, mas, sobretudo, desestimula. Então, é importante que apareçam pessoas inteligentes, estimulando para que nós possamos continuar. Não estou me referindo apenas ao nosso caso, estou me referindo de modo geral, que há necessidade de separar joio do trigo e de estimular os corretos. A Eneuzi Teodoro de Oliveira, político como o senhor, é que precisamos. Muito obrigado. Valdemir, precisamos muito do senhor para ajudar a colocar esse país no caminho certo. A Vera, obrigado. A Nilce Martins, o fracasso que o PT deixou, vamos levar tempo para melhorar em tudo, o PT raspou tudo mesmo. Evaleda Noda, esse tinha que ser o nosso presidente, obrigado. Lúcia Terezinha, parabéns, senador, pelo seu trabalho, muito obrigado. Maria Elza Dias Faria, me manda um alô para mim, que o senhor é honesto, já sabemos, deu prova disso. Alô, Maria Elza Dias Faria, um grande abraço a você. O Marcelo, parabéns, o senhor está trabalhando muito bem. Ponta Grossa, Paraná, agradece. Marcelo, obrigado, viu? Raquel Fernandes Bicalho, pulou meu comentário, nobre senador. Ô, Raquel, aqui não consigo ver tudo aqui, é muito comentário, né? A Valdete, senador, pedir revisão da renda per capita, pois quem é aposentado com o salário mínimo já tem o seu cônjuge ou alguém que seja BPC, estão sendo suspensos por causa da renda que atinge 259. Isso é um absurdo, senador. Essa é uma reforma do sacrifício mesmo. Tem muitos absurdos, né? E não é uma reforma para se comemorar, mas como é uma reforma necessária, a população está aceitando, já que o pior seria depois o governo dizer, não temos dinheiro para pagar a aposentadoria, né? É isso que está acontecendo. A Ana, não se esqueça dos aposentados, por favor. Maria Eduarda, obrigado, Maria Eduarda. Arthur Giovanni, o senhor vai ser nosso presidente. Obrigado, Arthur. A Janete, oi, Janete. Francisco Nogueira, parabéns, senador. Falou toda a verdade, obrigado. Mike Sierra, estamos juntos, senador. Temos certeza que o senhor faz parte da nossa democracia. Lilian, senador, parabéns pelo trabalho. Sou sua fã de carteirinha há muitos anos. Manda um beijo para minha mãe, Júlia. Olá, dona Júlia, um grande beijo. Rodrigo, vai uma pessoa normal fazer um empréstimo em garantia para ver se qualquer banco libera, mas o BNDES fez isso várias vezes, deixando deste rombo que temos hoje, isso mesmo. Janete, João Carlos, mande fazer uma CPI na Caixa, nos jogos. Vamos para cá? Tá. O Mancuso está orientando ali que eu tenho que mudar aqui de lugar por causa do sol, né? Janete Elizabeth Ruiz de Conte, é hora de vez de Bolsonaro, temos que apoiá-lo para que o Brasil volte nos trilhos. Tudo que for correto terá nosso apoio. Aliás, eu apoio sempre com muita satisfação. Fico triste quando não posso apoiar por não concordar, porque não entender que aquilo é correto, mas o nosso desejo é de apoiar sempre. Celso Serve, obrigado por desde o início alertar a população do rombo público há muitos anos, né, o Celso? Desde 2005 eu venho falando do BNDES, né? E da Petrobras também logo em seguida. Maria Cristina Cordeiro Rodrigues. Pulou o meu também. Olá, Maria Cristina. Antônio Martins, parabéns por sua fala tão pertinente nesse momento. Precisamos de várias reformas, diz aqui o Plácido Vargas, não é? O Plácido Vargas precisa de várias reformas, previdência tributária, política anticrime, resgate da ética, etc. Bom, vamos parar, né? É isso? A ordem aqui do Mancuso é para parar agora, então vamos parar. Obrigado aí, Mancuso, pela colaboração. Obrigado a todos que
nos prestigiaram aqui, deixando os seus comentários. Isso aqui vai ficar rodando sempre, né? Nós vamos ter certamente aqui uma grande audiência. Já está alta aqui a audiência, mas vai aumentar muito ainda. E eu estou pedindo também a todos que contribuam, se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, é muito importante para estimular, também no Twitter, no Instagram, enfim. Vamos encher a nossa rede de boas mensagens, de críticas construtivas, de sugestões importantes nessa tarefa de mudar o Brasil para melhor. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e um ótimo final de tarde. Muito obrigado.